E E aí, aí, como é que estamos? bem, graças a Deus. Olha o Yuri também aparecendo ali. Diz que agora para ter a categoria D tem que ter 2 anos de B, é? O pessoal fica tirando sarro do Atlético porque fala que a gente não tem bicampeonato, né? Hum, Não tem bi, né? Porque Campeonato Mineiro, segundo eles, não conta, né? E tal, né? hum. Aí, se ganhar o brasileiro esse ano, aí essa piadinha vai cair, né? Não, vai ter o bi brasileiro. Aí vai falar que não tem bi da Copa do Brasil, não vai ter bi da Libertadores, né? Mas esse B é gozação do Cruzeiro, que ele tem que ficar 2 anos da Série B. Aí eu ia falar exatamente isso. Vamos adaptar a piada, Samuel também chegando, bom dia. Vamos adaptar, já que vocês têm bastante bi, vai ter bi também da série B também, né? Verdade. Ai, ai. Adapta pro lado ruim, né? O bi É, no sentido que ficou 2 anos. Realmente, acho que pela última vez que eu vi, acho que era 1%, né? De chance de acesso. Eu acho que é só para não. Porque tem ainda condições matemáticas, mas as possibilidades de combinação para esse 1% acontecer é praticamente. Não é impossível porque é 1%, né? Então, esquece, matematicamente, esquece. Matheus Esquece. chegando, aí. Mas tá difícil mesmo. A derrota pro Havaí, né? Piorou. Maria Vitória, bom dia. Hoje a gente vai. Vamos falar hoje a respeito. Vamos começar um novo capítulo, né? A gente estava falando a respeito de EDO de segunda ordem. A gente vai começar hoje a falar de sistemas de equações diferenciais lineares. Então, como vocês leram a introdução lá do conteúdo da aula de hoje? Então, o que acontece? Essas equações diferenciais, Lohane chegando, esses sistemas, né? Logicamente, aqui, como vocês podem ver aqui na introdução, que eu falei onde que aparece, e possivelmente o pessoal da engenharia química, eu já vi Saulo, por exemplo, trabalhando com isso aqui, né, nas disciplinas que ele trabalha. Quando você pega, na verdade, o que é um sistema de equação diferencial de ordem 1? Nesse caso, ordem 1 aqui, porque vai aparecer só a derivada primeira. Mas, na verdade, se você pegar uma EDO de segunda ordem, ou seja, uma que tem derivada segunda, isso aqui, através de uma mudança de variável, se você fazer uma mudança de variável adequada, você pode construir dessa segunda ordem aqui, você constrói um sistema de primeira ordem, ou seja, é o que a gente chama de redução de ordem. Então, isso aqui é totalmente possível. Logicamente, aqui eu já vou passar para vocês os sistemas já nesse formato aqui, ó. Mas é totalmente possível você chegar a partir de um EDO de segunda ordem, você concluir, você, através de uma mudança de variável, chegar no sistema que a gente vai estudar aqui a partir de agora, no capítulo 4. Então, esses problemas aqui, ó, envolvendo sistemas de duas ou mais equações diferenciais, eles, a de segunda ordem sempre, na verdade, os problemas físicos, né, como está colocando aqui, ó, a maioria dos problemas físicos são EDOs de segunda ordem. E aí o que acontece? Esses EDOs de segunda ordem, elas podem ser transformados em sistemas de EDO de primeira ordem. Então, vamos estudar esses sistemas no caso que as equações, né, envolvidas possuem coeficientes constantes. Então, é o que a gente chama de equações diferenciais lineares. Linear é o nome porque, na verdade, aqui a gente vai mexer só com ordem 1, beleza? Então, o que eu fiz? Eu dividi para vocês, aqui, logicamente, o título da aula aqui, vocês viram que tem assim, né? Sistemas de EDO lineares A diagonalizável em R. O que é A diagonalizável em R? Mais para frente a gente vai ver o significado dessa parte aqui, porque depois a gente vai pegar um sistema completo e vamos fazer diagonalização para poder ficar nos moldes do exemplo 4.1 e do exemplo 4.2 que a gente vai ver na aula. Então, o que eu quis fazer para vocês? Mostrar para vocês como é que funciona um sistema desacoplado e um sistema desculpa, quase desacoplado. Então, o que vai acontecer? Num sistema desacoplado, que é esse caso aqui do exemplo 4.1, a gente vai ver que a gente pode resolver as equações separadamente. Você pode resolver tanto a equação 1 quanto a equação 2 na ordem que você quiser. Ou seja, tá vendo que o sistema esse sistema aqui, a equação 1, a variável dele é x1, e aqui na equação 2 a variável é x2. Ou seja, eles não têm mixagem, né? Ou seja, eles
são o que a gente chama de desacoplado. Então, isso vai gerar uma matriz mais na frente, que a gente vai ver uma matriz diagonal. E o exemplo 4.2, que a gente vai ver logo em seguida, uma equação, ela vai depender apenas de uma variável, mas a segunda equação vai depender das duas. Então, necessariamente, você teria que resolver primeiro essa que depende só dela mesma, né, de uma variável, e depois pegar a solução dela e jogar na segunda, que vai depender das duas, né? Você já resolveu a primeira, e aí você vai conseguir resolver a segunda. Esse sistema do exemplo 4.2, que a gente vai ver mais na frente, a gente vai chamar de quase desacoplado. Ele não é totalmente desacoplado, porque você precisa, não podem ser a ordem que você quer resolver. Tem que resolver uma primeiro e depois resolver a outra. Então, beleza. Então, esse sistema aqui ele é bastante simples, tá vendo? Você tem a derivada da função igual uma constante vezes a própria função. Então, como é que a gente resolve isso? Uma maneira é dividir todo mundo, né, por x. Tá vendo? Dividiu por x aqui vai dar 1. Então, nesse lado aqui ficou o quê? Ficou a derivada da função sobre a função, tá vendo? Então, eu dividi, Sandro também chegando, eu dividi dos dois lados por x1 de t. Quando eu dividi por x1 de t, o que apareceu desse lado aqui foi exatamente a derivada do logaritmo de x1, tá vendo? Porque a derivada do logaritmo é simplesmente a derivada da função dividido pela função. Bom, daqui para cá eu não fiz nada, só reescrevi esse x' dividido por x' como sendo a derivada do ln. Bom, agora a partir daqui, o que eu fiz? Eu integrei, né? Integrei dos dois lados. Quando eu integro a derivada, a integral da derivada, então, logicamente, a primitiva vai ser a própria função que está lá dentro, né? Pelo teorema fundamental do cálculo. A integral desse lado aqui vai ficar um lambda 1 vezes t mais outra constante. Eu chamei de K1. Agora, para mim poder isolar o x1, o que eu faço? Eu pego a exponencial dos dois lados. Quando eu pego a exponencial dos dois lados, a exponencial do logaritmo vai dar o próprio x1, concorda? Porque uma é inversa da outra. E do outro lado vai ficar quem? Vai ficar e elevado a lambda 1t mais k1. Só que aqui eu posso escrever dessa maneira, não posso? Conserva a base e somos expoente? Só que isso aqui é uma nova constante, não é? Então, o que eu fiz? Eu chamei isso aqui de C1. Tranquilo? Então, o que eu fiquei? Eu fiquei no final, eu fiquei com x1 de t igual a C1 e elevado a lambda 1t. Então, essa é a solução para a minha equação 1. Ficou claro? É a solução da equação 1? Eu andei voando aí. Onde? Mas... Onde? Desde o início. Digamos que nós, no início, você disse que a derivada de segunda ordem, a gente vai ter a equação linear sem precisar de fazer mudança. Ou seja, a gente vai ter um peixe já pescado. Então, o que acontece? Eu já vou dar para vocês o sistema desse jeito aqui já. Logicamente, esse sistema aqui, ele equivale a uma EDO de segunda ordem. Certo. Entendeu? Certo. Se vocês tiverem curiosidade, depois eu posso explicar para vocês como é que faz a redução de ordem. Porque não está no tópico nosso da disciplina, mas é uma coisa que está, inclusive, no livro do Reginaldo. Logo depois de equação lembra que a gente estudou EDO de primeira ordem, depois a gente vimos separável, depois a gente vimos exatas, depois a gente foi para aplicação, não foi? De EDO de primeira ordem? Sim, sim. Então, logo na sequência ali no livro do Reginaldo, vocês vão ter um capítulo chamado Redução de Ordem. Eu vou dar uma olhada lá nessa redução, então. Que também lá tem essa possibilidade também, para poder... Mas se vocês tiverem interesse, depois vocês podem ler lá. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou dar para vocês um sistema já, pronto, de primeira ordem. Mas isso aqui, com certeza, advém, né, de um EDO de segunda ordem. Podem fazer isso. Bom, então, aqui essa minha solução aqui é o meu x1, ou seja, encontrei a minha solução para essa equação 1. Para a equação 2, vocês concordam que a conta vai ser a mesma coisa? Porque a única coisa que vai mudar os índices, né? No lugar do 1 eu vou trocar por 2, e no lugar do lambda 1 eu vou trocar por lambda 2, e no lugar do C1 eu vou trocar por C2. Concorda? Que é exatamente a conta que vai estar aqui na próxima página. Tá vendo? A solução da equação 2, tá vendo? Mesma coisa, divide a derivada da função sobre a função.
Peço desculpa, mas o C2 ele vai independer de C1? O C2 é outra constante, entendeu? Esse C1 aqui são números reais. O C1 lá também, que era E elevado a K1, também é número real, ou seja, ele vai varrer os números reais todos, tanto o C1 e o C2. Logicamente, uma hora eles vão ser iguais, né? Lembra que a solução do EDO é uma família de curvas, né? Então, o que acontece? Então, essa função aqui, ó, logicamente vai depender, são duas exponenciais. O seu x1 de t é C1e elevado a lambda 1t. O seu x2 de t é C2e elevado a lambda 2t. Isso aqui são gráficos de funções exponenciais. Esse lambda 1 e lambda 2 aqui poderia ser e elevado a 2t e o outro e elevado a menos 5t. São exponenciais diferentes. O lambda 1 pode ser uma coisa, o lambda 2 pode ser outra coisa. O que acontece? Como essas constantes aqui elas são livres para percorrer, então vai fazer o quê? Vai fazer uma família de exponencial com essa cara e depois vai fazer uma família de exponencial com essa cara, porque isso se o lambda 1 for 2 e o lambda 2 for menos 5, entendeu? Então, vai depender do problema. Logicamente, quando a gente for resolver o problema, a gente vai ter valores numéricos para lambda 1 e para lambda 2. Aqui é só um exemplo genérico de como seria a solução para o caso geral. Ok? Tranquilo. Aqui eu só coloquei para vocês as soluções, está vendo em forma de matriz? Ou seja, essa primeira linha aqui é exatamente essa solução x1 que a gente obteve da equação 1. E o x2 é exatamente a solução da equação 2, beleza? Só coloquei em forma de matriz para vocês verem que essa matriz aqui é uma matriz 2 por 1, também é uma matriz 2 por 1, tá vendo? Então, o primeiro elemento é igual ao primeiro elemento, o segundo elemento é igual ao segundo elemento aqui da linha, né? Beleza? Ficou claro o exemplo 4.1? Agora, vamos dar uma incrementada. No exemplo 4.2, o que eu vou fazer? Eu vou manter a equação 2 exatamente idêntica à equação 2 do 4.1, tá vendo? A única coisa diferente aqui é que eu estou usando o mesmo lambda, tá vendo? Que eu estou usando o mesmo lambda aqui, ó. Eu não estou usando lambda 1 e lambda 2. Então, isso aqui a gente está preparando o caso. Lembra as possibilidades com a raiz do polinômio da equação característica? Era duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais, não era? E a complexa, não era isso? Então, nesse caso aqui, a gente vai cobrir o caso onde vai ter duas raízes reais iguais. Ou seja, o lambda 1 vai ser igual ao lambda 2. Beleza? Estou preparando o terreno para isso. Então, aqui, ó, a minha segunda equação, ela necessariamente ela tem que ser resolvida primeiro. Concorda que ela tem que ser resolvida primeiro? Porque eu tenho que saber quem que é esse x2 aqui, ó, para poder resolver a primeira equação. E esse x2 aqui eu já sei resolver, não sei? Eu acabei de resolver ele aqui, não foi? A única diferença é que aqui vai ser o quê? Vai ser um lambda. Em vez de lambda 2, aqui vai ser um lambda. Tá vendo? Quem está acompanhando o x2 é um lambda. Então, vai ser o mesmo processo. Tá vendo? Em vez de lambda 2, aqui vai ser um lambda. Então, eu vou resolver essa equação a equação 2, tá vendo? Eu já sei a solução dela. A solução dela é dada dessa maneira aqui, ó. É exatamente igual que a gente acabou de ver no exemplo 4.1. Bom, se eu tenho x2, agora, concorda que quando eu peguei esse x2, substituir aqui na equação 1, eu vou ter essa carinha para a equação 1? Olha que coisa interessante. Essa equação 1, lembra quando eu estava estudando EDO de primeira ordem do tipo completa? Y' mais P de T, Y igual a um Q de T? Tá vendo que isso aqui tem o mesmo formato? Só que com letras diferentes, né? Aqui eu estou usando X, aqui eu estava usando Y, né? Mas ó, pra você ver, quem está fazendo o papel do Y aqui é o X', X1', tá vendo? Então, quem está fazendo o papel do P de T aqui, ó, é o menos lambda. E quem está fazendo o Q de T é exatamente quem está depois da igualdade, não é isso? Essa equação aqui a gente já sabe resolver, a gente trabalhou isso lá no início do curso. Então, a gente precisava desse fator integrante aqui, lembra? Que era e elevado a exponencial da integral de P de T. Nesse caso aqui, o P de T é menos lambda, então, aqui a primitiva de menos lambda é menos lambda vezes T. Tem uma constante, não tem? Quando você integra aqui, tem uma constante, não teria? Teria mais um K1.
Mas só lembra que eu falei para vocês que vocês podem sempre pegar essa constante igual a zero, porque o fator integrante ele não é único? Então, por isso que aqui eu peguei simplesmente... Tá vendo que aqui essa integral aqui, ela gera uma constante. Se eu colocasse essa constante, o que vai acontecer? Ia ficar o quê? Ia ficar mais um K1, e aí ia ficar o quê? E elevado a menos lambda t vezes E elevado a K1. Eu ia chamar isso aqui de uma nova constante, C. Aí ia ficar C E elevado a menos lambda t. Mas você pode pegar esse C aqui como sendo 1, o caso particular, né? Quando você pega esse K1 igual a zero. E elevado a zero, né? 1. Tranquilo? O caso particular? Então, esse é o fator integrante que eu vou precisar para poder substituir nessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui foi a fórmula que a gente aprendeu lá no início do curso. Sem tirar nem pôr nada, né? Então, fazendo a conta aqui, ó, o que vai acontecer? É 1 dividido por μ. 1 dividido por μ, tá vendo que eu coloquei, ó, aqui é negativo, não é? E elevado a menos lambda t. Então, 1 sobre ele, concorda que vai ficar positivo? Né? Porque você pega 1 sobre ele, né? Aí conserva a base. E esse 1 aí você pode chamar de E elevado a zero, né? Conserva a base, subtrai os expoentes, então vai ficar positivo. Aqui, no lugar do... Esse aqui é o meu Q, né? De T. Esse camarada aqui é o quê? É o μ da fórmula, né? Mais a constante. Concorda que isso aqui, ó, quando conserva a base e somos expoente, isso aqui vai dar E elevado a zero? Né? Porque lambda t e menos lambda t vai cortar, não vai? Então sobrou só C2. E aqui mais K1. Aí ficou o quê? Essa integral aqui vai ser C2 vezes T. Essa integral aqui ela vai gerar uma constante, que eu estou chamando de K2, não vai? E esse K1 já estava aqui. Então, mais K1 mais K2 é constante, eu chamei ele de C1, tá vendo? Tranquilo? Então, agora eu só desenvolvi. Peguei esse vezes esse. Tá vendo? C1 vezes E elevado a lambda t, mais C2t E elevado a lambda t. Então, a primeira solução do x1 é dada por isso aqui, tá vendo? E o x2 é dado aqui, o que está na segunda linha. Ficou claro as soluções para x1 e para x2 no exemplo 4.2? Ficou? Tranquilo. Bom, aqui, o que eu vou fazer a partir de agora? Agora eu vou tentar organizar a nossa vida, porque nós estamos trabalhando com sistemas, né? Quando trabalha com sistemas, sempre é melhor a gente trabalhar na forma matricial. Por que a forma matricial é bom? Porque na forma matricial eu consigo fazer o quê? Eu consigo colocar a minha solução, o problema, sempre de uma forma compacta. Então, para vocês verem, os exemplos 4.1, esse primeiro aqui, ó, por exemplo, esse primeiro aqui, esse exemplo, por exemplo, ficou redundante, né? Olha para vocês verem o exemplo 4.1. Na forma matricial, se eu pego essa matriz e multiplico a primeira linha vezes a primeira coluna, olha o que vai acontecer, ó. x1' é igual ao quê? Esse lambda 1 vezes x1 mais 0 vezes x2. Concorda que voltou exatamente por o que a gente tinha lá? Que era exatamente lambda 1 x1, não era? Agora, segunda linha. Agora vai fazer o quê? 0, tá vendo? A segunda linha vezes a primeira coluna. 0 vezes x1 mais lambda 2 vezes x2. Ou seja, multiplicando essa matriz diagonal com lambda 1, lambda 2 na diagonal, vezes a matriz x1, x2, a matriz coluna, observe que a gente volta exatamente na equação dada, no sistema de equação dada no exemplo 4.1. Agora, para o exemplo 4.2, o que aconteceu? Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Está vendo que a primeira equação que você tinha lá era x1' igual a lambda x1 mais x2? Não era assim a primeira equação do exemplo 4.2? E a segunda, quem que era? Era simplesmente 0 vezes x1 mais lambda vezes x2. Então, lambda vezes x2. Tá vendo que é exatamente a mesma coisa, só que escrita de forma matricial?
Para melhorar ainda mais, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse xão grande aqui, ó. Tá vendo esse xão grande? Esse xão grande como sendo esse vetor aqui, ó. Esse vetor, cujas coordenadas do vetor xão grande é quem? É exatamente o x1 linha e o x2 linha pequeno. Tá vendo? A derivada do x grande é exatamente as derivadas do x1 pequeno e do x2 pequeno. É o vetor linha, tá vendo? Quem que é a matriz A? A matriz A, eu vou pegar uma matriz genérica, tá vendo? Os elementos, um camarada aqui nessa posição, outra função nessa posição, outra. Por mais que a gente vai pegar isso aqui como constante, essas coisas aqui poderiam depender de t, que mesmo assim ela seria linear, lembra? Para ser linear, os coeficientes que acompanham as derivadas e a função pode depender da variável independente. A variável independente aqui nesse caso é o t. E aí, logicamente, se a derivada desse x grande é x1 pequeno, linha, e o x2 pequeno, então é porque o vetor é exatamente esse aqui, ó. O x de t é o quê? É o x1 e o x2 pequeno. E uma f de t, tá vendo que essa f de t, por enquanto, ela não apareceu na história. Quem que é essa f grande de t? São duas funções qualquer, que eu estou chamando de f1 pequeno e f2 pequeno. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar para vocês que num sistema de equação diferencial de primeira ordem linear, é válido o teorema que a gente chama teorema de existência e unicidade de solução. Esse teorema aqui, digamos, ele é o carro-chefe de toda a teoria, porque é ele que vai nos falar onde tem solução, se a solução é única ou não. Então, esse aqui é um sistema, tá vendo? Por quê? Porque eu estou usando as letras grandes, tá vendo? Isso aqui poderia ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, basta eu aumentar a dimensão aqui, né? A dimensão da matriz a dimensão desse vetor x, logicamente a dimensão da derivada também aumentaria, e assim sucessivamente, né? Essa f de t aqui eu poderia pegar mais funções também, para fazer um 3 por 3, 4 por 4, e assim sucessivamente. Então, esse x' é exatamente a matriz vezes o x, mais um f de t. De forma que, quando você aplicar num T0, o que é isso aqui? Isso aqui é um PVI. Para ter o PVI, para ter solução única, você precisa dar informação que no ponto T0, o que significa esse x grande aqui de T0? Ele, na verdade, é o x1 de T0 e x2 de T0. Concorda? Porque, ó, quem que é o x de T? Ó, o x de T não é isso aqui? Beleza? Então, são as condições iniciais do problema. Mas é o vetor, né? É um vetor, exatamente. Esse x grande de t é um vetor, tá vendo? Cujas Isso. coordenadas desse vetor é o x pequeno 1 de t0 e o x2 pequeno, o x pequeno, né? x2 de t0. Essas funções envolvidas aqui, ó, essas funções aqui dentro da matriz A e essas f pequena aqui, elas são contínuas nesse intervalo, onde eu vou buscar a solução. Então, se elas forem contínuas, então significa que esse PVI ele tem solução única nesse intervalo. Que intervalo é esse aqui? Vocês lembram do intervalo máximo de solução? Então, é exatamente o intervalo máximo de solução. Ou seja, é o maior domínio possível para as funções x1 de t e x2 de t, porque as soluções não é x1 de t e x2 de t. Então, esse i aqui é o maior intervalo cuja essas funções aqui e as derivadas dela estejam definidas, beleza? Estejam bem definidas. Então, esse é o teorema de existência e unicidade. O caso que a gente vai, o caso geral dele, né? O caso que a gente vai fazer, a gente vamos simplificar esse teorema mais geral, a gente vamos anular essa função, tá vendo? E a gente vai pegar o caso mais simples dessa matriz aqui, ó. Por quê? Porque quando eu pego essa função aqui como sendo a função nula, concorda que essa parte que sobrou aqui, ó, se eu pegar essa parte aqui como sendo nula, concorda que essa parte aqui, ó, ela tem exatamente a carinha do sistema do exemplo 4.1 e do 4.2? Só essa parte? Se eu não tiver essa f? Exatamente, não é? Agora, para ser melhor ainda, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse camarada aqui constante, ó.
essa matriz aqui que eu falei para vocês que poderia ser funções, os coeficientes que acompanham, eu vou pegar ela como sendo números. Mas mesmo se ela não fosse números, se eu tenho um sistema homogêneo, por que é homogêneo? Porque isso aqui, se você pegar o x' menos o a de t vezes o x de t, isso aqui vai ficar igual a zero, né? Porque eu estou pegando a função nula do outro lado. Então, concorda que esse sistema aqui ele é homogêneo e linear? Ele é homogêneo porque ele é igual à função nula do outro lado, tá vendo? E ele é linear por quê? Porque os coeficientes que acompanham, esse aqui é a matriz de identidade, né? A matriz 1 aqui, né? Porque como aqui eu estou chamando de esse x grande aqui é matriz, então, no caso simples que a gente estava vendo lá atrás, quem que acompanhava aqui era o número 1, não é? Era o número 1. Só que aqui o número 1 aqui, ela vira essa matriz de identidade aqui, beleza? Então, é uma matriz constante. Então, essa matriz aqui, ó, ela depende somente de t, isso aqui é constante, então é linear. É linear, é homogêneo. Se é linear e homogêneo, o que a gente lembra do princípio da... Não é isso? O que esse princípio fala? Se você tiver duas soluções, qualquer combinação linear, não é isso? Também é solução. Tranquilo? Então, aqui está até verificando aqui. Se x1 e x2 são soluções, então significa que esse x aqui, que é a combinação linear do x1 e do x2, também é solução. Por quê? Quando você deriva isso aqui, ó, concorda que essa aqui é a derivada do x, tá vendo? Constante, derivada do x1 grande, mais constante, derivada do x2. Só que como esse aqui, ó, é solução, se ele é solução, vocês concordam que tem que satisfazer, não tem? Ou seja, isso aqui tem que ser igual a isso aqui, não tem? Porque é solução, né? O x2 também é solução, não é? Se o x2 é solução, então isso aqui também tem que ser igual, não tem? Tranquilo? E aqui eu só simplesmente coloquei o A de T em evidência, tá vendo? Esse A de T que aparece aqui, esse A de T que aparece aqui, coloquei ele em evidência. Lembrando que colocar evidência em matriz tem que ter cuidado, porque matriz elas não multiplicam, elas não comutam a multiplicação, beleza? Então aqui o A de T ele tem que permanecer à esquerda, tá vendo? Ele está à esquerda do x1, está à esquerda do x2. Então você não pode colocar esse A de T do lado de cá, não. Beleza? Do lado direito? Porque matriz ela não tem associatividade, ó, é comutatividade, beleza? A vezes B é diferente de B vezes A, para matriz. Então, ó, para vocês verem, então, o que sobrou? Eu comecei com x' e cheguei em A de T vezes o x de T. O x de T é exatamente essa coisa aqui que eu estou falando, que é a nova solução. Então, a gente verificou que realmente a combinação linear é solução, que é exatamente esse teorema aqui, ó. Tá vendo? Do princípio da superposição. Se x1 e x2 são solução do sistema homogêneo, então é porque a combinação linear também é solução. Ficou claro? Beleza. Bom, agora eu falei para vocês, o teorema da existência e unicidade fala que a solução para o sistema linear homogêneo, ela não precisa nem ser homogêneo, né? Pode até ter aquela f de t lá. Ela fornece solução única. Mas como é que a gente faz para poder verificar se a solução realmente é única? Então, esse teorema aqui, ó, ele vai ser uma mão na roda para a gente verificar esse tipo de coisa. Então, eu vou ter x1 e x2 soluções desse sistema homogêneo. Beleza? Esse sistema homogêneo, porque sempre você pode escrever ele assim, né? Professor, peço desculpa. O fato do sistema ser diagonalizável ficou para trás ou você vai mostrar na frente, mais à frente? Vai aparecer mais na frente. Não percamos de vista. Lembra que o título da aula é... Equações diferenciais lineares. Ah, é diagonalizável em R, tá vendo? Sim, sim. Essa parte aqui não vamos chegar ainda. Eu estou simplesmente falando a respeito de solução de EDO, solução de sistemas de EDO linear.
vamos chegar a como que a gente verifica que a solução é única, resolvemos 2 exemplos, e depois, quando a gente vai colocar aquela matriz A, que apareceu, aquela matriz A que eu falei para vocês, que não necessariamente ela precisa depender de T, tá vendo essa matriz A aqui, ó? Sim. E aí, quando a gente for colocar a mão da massa, a gente vai querer diagonalizar essa matriz. Quando a gente querer diagonalizar essa matriz, vocês lembram de diagonalização de matriz lá de Gall? A gente pegava uma matriz, tentava construir uma matriz que era o quê? Equivalente à matriz não diagonalizável, não era isso? Uhum. Então, a gente vai voltar naqueles sistemas desacoplados, que era uma matriz diagonal, aqui, ó. Eles estão exatamente aqui, ó. Tá vendo a matriz diagonal? A matriz A aqui, que vai aparecer mais na frente. E uma quase diagonal. Não vai ser na aula de hoje, né? A gente vai mexer com esse caso aqui, e depois a gente vai fazer os casos complexos também. Tranquilo. Beleza? Aperta o cinto aí que nós começamos a decolar essa parte agora, né? Eu recomendo que vocês dêem uma leitura antes, porque eu sei que o conteúdo, porque o curso nosso, vejamos bem, nós vamos ter 24 horas aula nesse formato aqui, né? De 1 hora aproximadamente de duração. Esse curso é para ser dado em 72 horas em sala de aula, certo? Então, querendo ou não, se eu fosse, que eu geralmente escrevo no quadro, nessas coisas eu passo tudo no quadro. Eu não gosto de usar a data show quando eu estou no campus. Então, querendo ou não, essas coisas elas eram mais digerível com o tempo quando você fazia isso presencialmente. Eu sei que no formato EAD a gente acaba indo um pouco mais rápido, um pouco não, talvez um pouco bem mais rápido. Por quê? Porque a gente não tem que escrever necessariamente tudo, né? Você já recebe o material, já o PDF. Então, por isso que é importante ler, fazer anotações, porque, tecnicamente, o que eu estou dando nessa aula aqui, essas 6 páginas de PDF aqui, 6 páginas, se fosse desenvolver na sala de aula, talvez eu gastaria, tipo, 6 horários, entendeu? Para poder fazer essa aula que eu estou dando em 1 hora aula. Então, eu sei que realmente é corrida, eu sei que vocês sofrem com isso, né? Mas se não fazer desse jeito, a gente não consegue dar o curso nas 12 semanas. Tá vendo que o semestre de 20 semanas já foi diminuído para 12, 13 semanas de aula, né? A cada 4 semanas a gente tem uma prova, não é isso? Então, eu sei que isso aqui é sofrido para vocês no sentido que é corrido mesmo, né? Então, o que eu posso falar para vocês para poder não perder o fio da meada, vocês têm que estudar muito extra, não tem jeito. Tipo assim, o tempo... Pode contar comigo para poder tirar a dúvida fora do horário, pode perguntar a qualquer momento, eu respondo, mas eu sei que realmente é uma carga horária, igual você falou assim, cadê o sistema desacoplado? Cadê a diagonalização? Perdeu isso? Não, a gente não perdeu ainda, mas a gente vai buscar ele na aula de hoje, ainda vai aparecer alguma coisa ainda. E na aula de de quinta-feira também vai aparecer, e assim vai. Porque é uma espécie de novelo, né? Você puxa o fio e aí a teoria ela vai desencadeando em novas coisas. Então, vamos lá. Aqui tem um teorema para poder a gente checar a questão da unicidade da solução. E aí vai aparecer mais na frente aqui um camarada que a gente chama de Vronskyano, que é exatamente o determinante dessas condições iniciais que aparece aqui, ó. Quem que é esse x1 grande de zero e quem que é esse x2 grande de zero? Isso aqui é simplesmente você colocar a condição inicial nas soluções, tá vendo? O x1 grande e o x2 são soluções. Então, quando você pega, lembrando que esse x1 de t, quem que é esse x1 grande de t? Naquele exemplo nosso lá, quem que era? Era C1e elevado a lambda 1t. E quem que era o x2 de t? Era o C2e elevado a lambda 2 de t. É um exemplo, só para vocês relembrarem quem que é esse x1 grande e quem que é esse x2 grande. Então, quando eu coloco zero nisso, isso aqui vai dar quem? Ó, quando você coloca zero aqui, isso aqui vai dar C1, não vai? Vai dar E elevado a zero. Isso aqui vai dar C2, vai dar E elevado a zero. Então, o que acontece? Esse determinante, se ele for diferente de zero, então significa que esse sistema aqui, ó, esse sistema aqui, lembrando que ele é um sistema linear homogêneo, ele possui solução única nessa forma. Então, sempre a gente vai fazer o quê? Esse determinante aqui, ó. Na verdade, esse camarada aqui vai ser, na verdade, ele é C1, 0 e 0, C2, né?
Beleza? Porque, ó, vamos só voltar aqui para vocês verem como é que era a solução para esse caso. Eu acho que tem aqui na frente. Deixa eu ver se tem aqui. Só dar uma verificada se tem aqui na frente. Aqui, ó. A gente vai ver ele aqui na frente, tá vendo? Colocando no exemplo. Então, vamos voltar aqui. A gente vai ver quem que é esse... Por que que eu chamei determinante? Porque fica parecendo que isso aqui... Lembra que isso aqui é um vetor? Isso aqui é um vetor também? Porque as coordenadas do x1 e do x2 grande é o quê? É x1 pequeno e x2 pequeno, não é isso? Então, isso aqui vai dar uma matriz 2 por 2. Por mais que não pareça, a gente vai ver mais na frente no exemplo que isso aqui é uma matriz 2 por 2. Por isso que eu estou calculando o determinante dela. O determinante dela vai ser um número. Se esse número não for zero, então significa que essa solução vai ser dessa forma. E esse x1, x2, a gente vai dar um nome especial para eles. Né? A gente vai chamar isso aqui de sistema fundamental de solução ou uma base de solução. Lembra quando a gente estava falando a respeito das soluções linearmente dependentes, LI e LD? Então, nesse caso aqui, esse x1 e esse x2 grande aqui, eles vão ser linearmente independentes, porque eles vão formar uma base. Porque, tá vendo que depende de duas constantes? Lembra que eu falei para vocês que sempre um sistema, uma equação de segunda ordem, ela pode ser reduzida nesse sistema aqui? E uma equação de segunda ordem, vocês lembram que a gente precisava de duas constantes na solução dela? Então, é exatamente aqui o motivo, ou seja, são a mesma coisa, são equiparáveis, né? Então, aqui só para vocês terem o sentimento de que realmente o determinante precisa ser diferente de nulo, aqui está o porquê, né? Se você pega o zero aqui na solução, coloca zero aqui, ó, coloca zero aqui, coloca zero aqui, ó, você vai ficar exatamente com esse sistema aqui, não vai? Colocando zero no lugar do t. Aí, o que acontece? Você pode escrever esse sistema dessa maneira aqui, ó. Por quê? Se você chamar esse M aqui, ó, de X, a matriz, cuja primeira coluna seja exatamente o x1 de zero, e a segunda coluna é exatamente o x2 de zero, esse C grande aqui, como sendo exatamente o vetor coluna dado por C1, C2, quando você multiplicar, por exemplo, esse camarada aqui, ó, por C1, C2, tá vendo? Primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, não é isso? Volta exatamente aqui, ó. Então, para ter solução única, qual que era? Como é que eu faço para isolar esse C aqui, ó? Concorda que eu tenho que multiplicar pela inversa de M dos dois lados? Para poder isolar esse C? Então, M é menos 1, a inversa de M, tá vendo? Quando eu multiplico aqui, fica identidade. Identidade vezes C vai dar C. E desse lado aqui ficou exatamente isso aqui, ó. Então, para a solução ser única, o que a gente aprendeu lá em Gaal? Que o determinante da matriz dos coeficientes, que é exatamente esse pessoal aqui, ó, não pode, o determinante dela tem que ser diferente de zero, não é isso? Então, por que que o motivo desse camarada aqui ter determinante não nulo é porque, para a gente ter solução única, eu preciso que a matriz dos coeficientes tenha determinante não nulo. Tranquilo? Aqui algumas definições que eu falei para vocês, já adiantei para vocês. Esse determinante aqui a gente chama de Wronskiano, tá vendo? W de x1, x2. Se esse camarada aqui for diferente de zero, logicamente a solução vai ser única, vai ter uma solução, tá vendo? Se esse camarada aqui for diferente de zero, é o que fala no teorema aqui, ó, a solução vai ser dada dessa forma aqui, ó. Esse x1 e esse x2 que aparece aqui também tem nome, tá vendo? Se duas soluções do sistema são tais que o Wronskiano é diferente de nulo, a gente dá o nome dela de soluções fundamentais, tá vendo? Do sistema. E se elas são soluções fundamentais, significa que a solução geral, que ela é uma base do sistema de solução, na verdade, né? Se você tem duas soluções, que é chamada de solução fundamental, o que significa isso? O Wronskiano aplicado na condição inicial for diferente de zero, então você pode afirmar que essa solução aqui, ó, é solução geral. Por que é solução geral?
Porque vai depender de duas constantes, tá vendo? Não tem como você reduzir a uma única constante, visto que essa função e essa função, essas duas funções vetoriais, elas têm o Wronskiano diferente de zero na condição inicial, beleza? Então, isso aqui seria a maneira de a gente provar que elas são linearmente independentes, beleza? Calculando o Wronskiano. Se o Wronskiano aplicado no ponto inicial der diferente de zero, então é LI. Ok? Ok. Beleza. Aqui, vamos trazer de volta os exemplos, né, do início da aula, para poder aplicar essa teoria que a gente aprendeu geral nos exemplos. Então, quem que seria a minha solução geral para o exemplo 4.1? Então, que seria o quê? C1, tá vendo a primeira linha? Vocês concordam que esse camarada aqui era exatamente aquele X1 que a gente tinha obtido lá? Não é isso? Ó, olha a primeira linha aqui, ó, constante vezes a matriz, mais constante vezes a matriz. Esse camarada aqui deu exatamente o X1, não foi? E olha aqui a parte de baixo. Deu o quê? C1 vezes 0 mais C2 e elevado a lambda 2t. Tá vendo que tem um X1 e um X2 aqui? Então, esse X de t, ele tá exatamente com essa cara aqui, ó. Não tá? Beleza? Aí, quem que é o... Aqui, ó. Eu coloquei até separado para vocês. Quem que é o X1? O X1 é exatamente C1. Não, o X1 é o quê? É E elevado a lambda 1, T e 0. Por quê? Quando você multiplica por C1 aqui e por C2 aqui, logicamente, né? A constante vai multiplicar cada elemento da matriz, não vai? Então, quando você multiplica por C1, vai multiplicar esse aqui. C1 vezes 0 vai continuar sendo 0. E o C2 vezes 0 vai continuar sendo 0. E o C2 vezes isso aqui vai dar exatamente isso aqui, ó. Então, a maneira de você escrever o X1 e o X2 na forma matricial. Isso aqui é uma matriz com duas linhas e uma coluna, não é? Beleza? Então, aqui, ó, vamos calcular o Wronskiano deles aplicado no zero. Quando você pega o X1 e aplica no zero, o que você vai fazer? Você vai colocar zero no lugar do T, não é isso? Você vai colocar zero no lugar do T, vai colocar o zero aqui no lugar do T, aqui e aqui. Concorda que vai dar 1, 0, 0, 1? Né? Colocando zero aqui, vai ficar E elevado a zero, dá 1. E esse zero aqui já permanece aqui, né? Esse aqui. Tranquilo? No X2, colocando zero no lugar do T, esse zero vai vir para cá. Colocando zero aqui, vai dar 1 também, né? Tá vendo que o determinante deu 1? Diferente de zero. Então, significa que esse X1 aqui e esse X2, eles estão ok. Por que eles estão ok? Lembra que quando a gente tinha raízes reais distintas, a solução era dada exatamente, tipo assim, quando você pegava E elevado a lambda 1t e dividia por E elevado a lambda 2t, o resultado não dava constante, não era isso? Por quê? Porque esse camarada aqui era diferente um do outro, não era? Ou seja, se é diferente, não vai dar zero. Porque o único jeito da exponencial dividido por outra exponencial dar constante é se elas forem iguais, concorda? Ou seja, o lambda 1 teria que ser igual ao lambda 2. Então, ficou claro a solução fundamental para o exemplo 4.1, escrito de acordo com a teoria que a gente viu? Com relação a essa solução geral, a gente tem que dar valores, né? Para x1 e x2. A única coisa que vai ter valor aqui vai ser o valor de lambda, né? Sim, sim. Para saber se ela vai receber esse número Wronskiano. Não, o Wronskiano sempre você vai calcular colocando zero no lugar do t. Certo. Você vai encontrar soluções. Para verificar se essas soluções elas são fundamentais, o que você vai fazer? Você vai colocar zero no lugar do t e calcular o determinante. Se esse determinante for diferente de zero, então significa que essas soluções que você encontrou, elas são fundamentais, e a solução geral vai ter essa carinha aqui, ó. Constante vezes o x1, mais outra constante vezes o x2. Tá certo. Então, vamos ter duas soluções, uma geral e uma... particular. Esse x1 e esse x2 são soluções particulares. Por quê? Porque elas obedecem à EDO.
se você colocar elas na EDO, ela vai satisfazer. Então, a gente chama isso aqui de solução particular. Okay. A solução geral, ela tem que depender o quê? De duas constantes. Para ser solução do sistema, ela tem que satisfazer o quê? Tanto a equação 1 quanto a equação 2 ao mesmo tempo, e elas têm que depender de duas constantes. Tranquilo. Aí você pode afirmar que ela é a solução fundamental. O exemplo 2, ó, 4.2, ó, quem que vai ser o x1 e quem que vai ser o x2 da história? Ó, olhando para a primeira, lembrando quem que era o x1 lá. O x1 lá, quem que era? O x1 era C1 e elevado a lambda t mais C2 t e elevado a lambda t. Não era isso o x1? E o x2 era quem? Era só C2e elevado a lambda t. Não era isso? A solução do exemplo 4.2? Vamos dar uma olhada lá? Acho que era isso. Aqui, ó. Tá vendo? O x1 era C1e elevado a lambda t mais C2t e elevado a lambda t. E o x2 era C2e elevado a lambda t. Tá vendo que aqui eu tô com um x1 pequeno e x2 pequeno? Lá eu coloquei um x grande, não foi? Um x1 grande, um x2 grande. Por quê? Porque eu estou usando a forma matricial. Aqui, ó. Quem que vai ser o x1? Esse camarada aqui, tá vendo? Ou seja, o x1, cadê? Ó, a primeira linha, ó. Tá vendo? Esse aqui vai ser o x1. Tá vendo? C1 vezes e elevado a lambda t mais C2t e elevado a lambda t. E quem vai ser o x2? É a parte de baixo aqui, né? A parte de baixo, C1 vezes 0, mais C2 que multiplica e elevado a lambda t. Então, esse aqui vai ser o x2, tá vendo? Então, tem o x1 e o x2, dessa maneira. Para saber se eles realmente são soluções fundamentais, o que eu preciso fazer? Calcular o Wronskiano, não é isso? Ou seja, eu vou colocar 0 no lugar do t aqui, ó. Vou colocar 0 aqui, vou colocar 0 aqui, vou colocar 0 aqui, vou colocar 0 aqui, aqui. Tem 2 0 aqui, tá vendo? E vou colocar 0 aqui, porque tem 2t aqui, tá vendo? Então, colocando 0 aqui vai dar 1, 0. E colocando 0 aqui vai dar 0, 1. Por que vai dar 0, 1? Porque aqui vai ficar 0 vezes 1 dá 0, né? Esse aqui. A pergunta que geralmente todo mundo me faz é: o determinante sempre vai dar 1? Não. Ok? Geralmente o pessoal gosta de fazer essa pergunta. O determinante nem sempre vai dar 1. Nesse caso aqui, os determinantes deram 1, mas não significa que o determinante sempre vai dar 1, não. Beleza? A gente vai ver outros exemplos em que o determinante vai ser diferente sendo diferente de 0, ok, né? Pode dar positivo, negativo, qualquer coisa. Significa que esse x1 e esse x2 aqui são soluções fundamentais. E a solução geral é dada pela soma, a combinação linear deles. Tranquilo? Tranquilo. E eu pergunto, a matriz será sempre 2 por 2? Sim, sempre 2 por 2, porque o sistema que a gente vai resolver aqui, eles vão ser de... Lembra que a EDO de ordem 2, ele gera o quê? Um sistema de equação diferencial de ordem 1, 2 por 2. Então, sempre aquela matriz lá, que eu coloquei aqui para vocês na teoria geral, ó, ela sempre vai ser 2 por 2. Logicamente, existe os 3 por 3, né? Aí teria esse x grande aqui, teria x1 linha, x2 linha, x3 linha. Ou x1 linha, x2 linha e x3 linha, né? Teria 3 coordenadas, né? E aí daria uns desenhos mais interessantes. Se vocês quiserem depois pesquisar essa parte, é interessante essa parte, porque aqui nós estamos estudando o sistema que a gente chama de planares. Mas existem esses sistemas aqui espaciais também. E aí, mais na frente, a gente vai ver umas figurinhas legais, né? Que a gente chama de foco atrator, foco repulsor, centro, nó impróprio. E aí, isso para sistemas planares. Existe essa mesma teoria para sistemas tridimensionais. Por quê? Você deixaria o chão fazendo a parte planar e o eixo Z, por exemplo, seria a outra coordenada. Então, você poderia ter um foco no chão e as soluções no eixo Z, por exemplo, poderia ser um nó repulsor, ou seja, fugindo as soluções no eixo Z. Mas eu sei que o que eu estou falando aqui não vai fazer muito sentido agora para vocês, porque vocês não viram a teoria ainda para sistemas planares.
a gente vai aprender os sistemas somente planários, né? 2 por 2. Mas só estou informando para vocês que existem, se vocês quiserem colocar uma dimensão a mais, a teoria ela é consistente ainda. Beleza? E eu estou falando, esse é exatamente o tema da minha dissertação de mestrado. Eu trabalhei com centros persistentes no mestrado. Então, por isso que essa coisa fica na cabeça por um bom tempo, né? E olha que já faz 10 anos isso, né? Voltando aqui, 7 minutos, vamos só dar uma olhada do outro tópico da aula. Foi cansativa a aula de hoje? Ou tá tranquilo? Tá diferente. O Yuri deu joia ali. Tá diferente? Vocês viram que a gente deu uma virada de chave. Estamos falando de EDO e tudo, mas o que acontece? O jeito de tratar a equação diferencial aqui em sistemas de equações diferenciais planar, ela é um pouco diferente do que a gente estava resolvendo, né? Laplace, equação algébrica, deu uma diferenciada no curso, né? E mais para frente, quando a gente chegar nas EDPs, bem diferente, Gabriela falando ali. Quando a gente chegar nas EDPs, que estiver estudando série de Fourier, vai dar uma modificadinha ainda. A gente vai ter o curso de EDO, eu costumo brincar que tem três partes, né? Tem aquela parte inicial, quando a gente tem o primeiro contato com o EDO de primeira ordem, resolução e tal, né? Depois tem a segunda ordem, que a gente utiliza Laplace para poder resolver. Então, essa é o bloco 1, digamos, né? Esse bloco 2 aqui, quando a gente trata de sistema, e o bloco 3, quando a gente vai sair de equação diferencial, sair entre aspas, porque a gente vai estudar uma EDP, que é parcial, mas no fundo a gente vai utilizar um método que vai transformar a EDP num EDO. E aí a gente vai resolver EDO, a ordinária, né? Então, aqui, o nosso segundo tópico da aula de hoje é quando a matriz, quando a matriz A, ela diagonalizava em R. Essa matriz A, só lembrando quem é essa matriz A, aqui, ó, essa matriz A é exatamente essa matriz aqui, ó. É a matriz dos coeficientes, tá vendo? Então, logicamente, se você estudar lá em Gaal, que uma matriz, ela pode ser, você consegue diagonalizar ela em R, você consegue diagonalizar ela nos complexos também, a gente vai ver esse caso mais para frente, mas então vamos começar com o primeiro aqui, que seria como que você faz para diagonalizar uma matriz em R. Então, o que é diagonalizar uma matriz? É pegar essa matriz A e escrever ela como sendo uma matriz o quê? Uma matriz diagonal equivalente, ou seja, diagonalizar ela. Para isso, eu vou precisar dessa matriz P e essa matriz D. Observe que essa matriz D aqui, ela é boa demais, né? Por que ela é boa demais? Porque ela é diagonal, né? A matriz D aqui, ela é diagonal. Né? Porque ela tem lambda 1, lambda 2 na diagonal e 0 nas outras posições. Essa matriz P aqui, eu não sei quem é ela. Logicamente, eu sei, mas não vou falar agora, né? Eu não sei quem é essa matriz P de princípio, por isso que eu preenchi ela aqui como sendo V1, V2, W1, W2. Eu não sei quem é ela, mas o que eu quero? Eu quero que quando eu realizar a operação da matriz P vezes a D vezes a inversa da P, o resultado seja a matriz A. Parece complicado, né? Como é que... Logicamente, a gente vai fazer isso uma vez para poder... Só para ter aquele sentimento de culpa, tipo assim, de não ter culpa. Será que eu diagonalizei certo? Vou checar para se realmente volta na matriz A. Quando você obtém a matriz D e a matriz P, a conta para você checar se você diagonalizou corretamente seria essa. Pegar a matriz P, multiplicar pela D e multiplicar pela inversa da P. Ainda bem aqui que é 2 por 2, que a gente sabe que calcular a inversa de matriz é meio chato, né? Mas no caso 2 por 2, a conta é menor, né? Mas calcular a inversa de matriz nunca é bom, né? Porque gera um sisteminha, ou você faz por cofator, também dá, nesse caso. Mas calcular a inversa geralmente é uma continha chata de fazer. Então, diagonalizar a matriz A é o quê? É encontrar essa matriz P, a matriz D, dessa maneira, de forma que essa conta aqui, ó, seja satisfeita. Tranquilo? Agora, a gente vai saber... tá. Por que isso aí que vai dar certo, né? Por que eu estou intuito de fazer essa conta?
Lembrando que eu quero resolver esse sistema aqui, ó, não é? Para resolver esse sistema, se eu chamo o A dessa coisa, eu posso substituir o A por isso, não é? Então, ó, para vocês verem, se eu pego esse camarada aqui, ó, opa, vou mostrar aqui na página seguinte, que está digitado aqui, fica melhor, tá vendo? Eu quero resolver esse sistema, x' igual a x, aí o que eu fiz? Coloquei no lugar desse A aqui, ó, eu troquei por esse aqui, ó, tá vendo? Eu troquei o A por isso. Aí o que acontece? O que eu fiz a partir daqui? Multipliquei pela inversa de P dos dois lados. Quando eu multipliquei pela inversa de P dos dois lados, concorda que esse P aqui vai sumir? Porque vai dar identidade, não vai? A inversa de P vezes a própria P? Então, o que sobrou? Multipliquei P a menos 1 do lado esquerdo, e desse lado aqui, essa parte aqui sumiu, ficou só a partir do D, né? Ficou tranquilo essa continha aí? Agora que vem o truque, o passe de mágica. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o Y disso aqui, ó. Vou chamar isso aqui de Y. Se isso aqui é Y, quem que é a derivada dele? Concorda que a derivada dele é exatamente isso aqui, ó? Derivada dos dois lados. P a menos 1 é constante, é número, beleza? Então, quando você deriva, essa matriz vai continuar lá, o P a menos 1. E a derivada do x vai ficar a derivada do x, x'. Então, no lugar do P a menos 1 vezes, tá vendo que tem um P a menos 1 x'? Eu vou trocar por quem? Por y', tá vendo? E no lugar do P a menos 1 vezes x, eu vou trocar por quem? Pela mudança que eu estou fazendo, o y. Concorda que esse sistema em y, ele ficou desacoplado? Porque quem que é a matriz dos coeficientes de y? É a D, não é? E a D como é que era? Diagonal, tá vendo? Concorda que eu voltei exatamente para o exemplo 4.1? Para y? Sim ou não? Sim, sim, volta a diagonal. Exatamente. E eu sei resolver y, não sei? É exatamente a mesma coisa que ele resolveu no exemplo 4.1, só que eu estou trocando a letra x por y, não é? Beleza. Eu sei resolver o y. Agora, como é que eu... Lembra que eu chamei o y de p a menos 1 vezes x, não foi isso? Como é que eu faço para poder encontrar esse x? Concorda se eu multiplicar por p aqui dos dois lados, eu volto? Porque se eu multiplico por p dos dois lados, isso aqui vai dar identidade, não vai? Isso é a maneira de a gente isolar o x em matriz, né? Aí o pessoal passa dividindo. Não, não passa dividindo, não. Pelo amor de Deus, não faz isso em matriz, não. Beleza? Multiplica pela inversa que você vai isolar. Porque quando você multiplica pela inversa, você vai ter identidade. Aí você vai estar isolando. A identidade vezes o x vai ser o próprio x. Tranquilo? Então, ó, como é que a gente recupera o x? É multiplicando p vezes y. Quem que é o p? É a matriz que eu não sei quem é, tá vendo? Vezes o y. O y eu acabei de descobrir quem que é ele aqui, não é isso? Então, primeira linha vezes a primeira coluna, coloquei aqui o trambolho todo aqui, ó. Não preocupe com esse tanto de índice, e no fundo, daqui a pouco a gente vai colocar números para ir, nos exemplos, vai ter números, né? Vai ficar mais tranquilo. E depois, segunda linha vezes a segunda coluna, tá vendo? E aí, essa coisa aqui você pode escrever dessa maneira, tá vendo? Ó? Observe que o pessoal que está na primeira linha é exatamente o x1. Pequeno, tá vendo? E o pessoal que vai estar na segunda linha, a constante tem que multiplicar pelo vetor, tá vendo? Esse aqui vai ser exatamente o x2. Tranquilo? O x1 e o x2? Ó, o x1, o x2, ó. E elevado a lambda 2t, que multiplica W1, W2. Esse aqui é o x2, tá vendo? Esse aqui é o x1. Tranquilo? Agora, para ver se isso aqui realmente é solução fundamental, eu preciso calcular no zero, para calcular o Wronskiano, não é isso? Quando você coloca no zero, quando você coloca zero no lugar do t aqui, ó, coloca zero no lugar do t, vai ficar e elevado a zero, não vai?
E elevado a 0 vezes V1, V2, então vai ficar V1, V2, que é 1 vezes V1, V2. Ou seja, esse camarada aqui é a primeira coluna, tá vendo? É a primeira coluna que tá aqui. Esse camarada aqui é a segunda coluna, tá vendo? É colocar 0 no lugar do T aqui, ó. E elevado a 0 vezes W1, W2. O determinante disso aqui dá exatamente o determinante de P. Mas lembra que o P tem que ser inversível? Tais que... matrizes P... Aqui eu não coloquei o nome inversível, mas logicamente que tem que ser inversível, porque eu estou calculando a inversa dela aqui, né? Para ter inversa tem que ser inversível, logicamente. Então, é certeza que a matriz que é inversível, ela tem o quê? Ela tem determinante diferente de zero, beleza? Então, com certeza, esse x1 e esse x2 aqui são soluções fundamentais e a combinação linear deles é solução geral. Tranquilo? E agora, para terminar mesmo, já passou 4 minutos, você poderia perguntar, como é que a gente faz para poder encontrar a solução particular? Como é que a gente faz para poder extrair as constantes, né? Porque se a minha solução geral, ela depende de x1, de C1 e de C2, como é que eu faço para poder encontrar esse C1 e esse C2? Logicamente, eu vou utilizar o quê? Eu vou usar essa condição inicial aqui, ó. Essa condição inicial também é um vetor, tá vendo? É um vetor, são duas posições. Então, quando você coloca isso aqui, ó, quando você coloca 0 no lugar do x, ó, o que vai acontecer? Ó, vai ficar C1, vamos só reescrever aqui, ó, é C1 que multiplica quem? Quem que é o x1? É como se fosse e elevado a lambda 1t V1, e elevado a lambda 1t V2, mais C2. Quem que é o x2? E elevado a lambda 2t W1, e elevado a lambda 2t W2. Então, quando você coloca 0 aqui, o que vai acontecer? Vai dar e elevado a 0, e elevado a 0, e elevado a 0, e elevado a 0. Vai dar 1. Então, o que sobrou? Sobrou CV1, tá vendo? CV1 mais C2W2, que é a primeira linha aqui, né? E sobrou o quê? CV2 mais C2W2. Tá vendo que ficou exatamente um sistema? 2 por 2? Então, por que eu sei que a solução desse camarada aqui é única? Porque os coeficientes desse sistema aqui é exatamente V1, V2, W1, W2. As minhas variáveis aqui que eu estou querendo encontrar é C1, C2, não é? São as variáveis do sistema. Isso aqui é número, que é a condição inicial. Então, o número dado para vocês, né? Esses dois números aí são dados. Os coeficientes do sistema, eu sei que o determinante dessa coisa aqui é diferente de zero. Então, logicamente, C1 e C2 vai ter uma única solução. Ficou claro? A teoria? Então, na aula que vem, a gente vai fazer exemplo dessa parte inicial, de quando a matriz é diagonalizável em R. Eu aconselho dar uma olhada, né, novamente na aula, para poder ver os detalhes. Eu sei que é muita coisa para 6 páginas, pode não parecer muito, né, mas dependendo da teoria, fica bem denso. E aí, se tiver alguma dúvida até quinta, aí vocês podem estar perguntando. Vai ter exemplo na próxima aula para a gente poder memorizar, fixar mais essa parte. Né? Ok. Então, beleza? Vamos à bucha, né? Vamos à bucha. Beleza, então. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais, William. Até mais, Yuri. Gabriela. Boa tarde, até mais. Até mais, Tatiele. Denivaldo, Lohane, Sandro. Lohane, tem mais.